Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia novamente, agora no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 46 até o 56. Será aqui o texto que nós vamos extrair algumas lições e aplicações para a nossa vida nesta noite. Lucas, capítulo 1, versículo 46 até o 56. Cântico de Maria. Nós cantamos aqui parte desse cântico, através do último louvor aqui, onde ela expressa sua alegria e seu prazer no Senhor. E nós vamos meditar, então, em algumas verdades desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Deus, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração e que o Espírito Santo venha nos iluminar para que essa palavra encontre lugar em nossa vida e que ela possa trazer grandes transformações sobre cada um de nós, sobre toda a sua igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a alegria. Nós cantamos aqui algumas canções que falam sobre alegria. Também, se você reparou, alguns textos que foram lidos aqui têm essa palavra alegria. E agora nós vamos meditar sobre esse texto. A alegria que vem de Deus. A alegria que vem de Deus. E por que esse texto e esse tema é importante para nós e para a nossa meditação? Veja, nós vivemos em um mundo cheio de tristezas, cheio de frustrações e também de muitos sofrimentos, não é verdade? E muitas vezes fica difícil de nós encontrarmos motivos para nos alegrar. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos um pouquinho para frente, olhamos para trás, ficamos um tanto desanimados com o cenário. No entanto, os cristãos, aqueles que temem ao Senhor e confiam nele, nós temos a promessa de que a alegria que vem de Deus, ela transcende as circunstâncias externas. E aqui é interessante a gente fazer uma boa explicação, porque existem duas palavras que denotam aqui emoções. Primeiro é felicidade, depois alegria. E nós sabemos que felicidade ela está circunstanciada a certas situações. Então, se eu sou aprovado em um concurso, eu fico feliz. Se eu passo na seleção de um emprego, estou feliz. Se arrumo uma namorada, que foi um milagre de Deus na minha vida, fico feliz. E assim vamos. Se nós conquistamos alguma coisa, ficamos felizes. E essa felicidade, ela está condicionada àquela circunstância. Mas, se acontecer algum problema e algumas dessas coisas e outras que eu citei, elas se perderem ou nós não termos mais essas coisas, o que geralmente acontece? Ficamos tristes. Porque essa felicidade que o mundo nos oferece, ela é passageira, ela é transitória. Razão porque muitas pessoas se encontram nesse exato momento frustradas, deprimidas, porque colocaram toda a sua expectativa de felicidade, talvez nos bens dessa terra, talvez na fama, no poder, talvez no dinheiro,
talvez em pessoas. E aí, quando alguma coisa acontece que traz um certo tipo de desgosto, a frustração. E muitas pessoas acabam caindo em depressão. Agora, a alegria. Qual é a diferença, então, uma vez que as duas denotam uma emoção? A diferença da felicidade para a alegria é que a alegria, ela pode ser mais duradoura. Porque existe a alegria que nós temos quando somos tomados por uma emoção tão forte que vem de dentro para fora e que realmente nos acompanha por um certo tempo, mas também somos tomados por uma alegria que vem do alto, e essa alegria que vem do alto é a alegria duradoura, porque essa alegria que vem do alto, a alegria que vem de Deus, não é uma alegria que está condicionada a uma circunstância. Porque a fonte de alegria é Deus, e Deus é uma fonte inesgotável de prazer e de satisfação. E Ele jamais poderá nos frustrar, jamais poderá nos decepcionar, jamais ficaremos sem Deus, jamais seremos desamparados por Deus. Então, quando nós depositamos toda a nossa expectativa em Deus, então nós temos uma alegria duradoura, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas circunstâncias ruins, das situações que nos causam tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é nessa alegria que nós vivemos e devemos viver. Porque se ficarmos na expectativa de sermos felizes a partir de um contexto social, político, econômico, mundial, que seja, então nós seremos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala isso. Por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que põe a sua esperança no homem. Mas a Bíblia fala, bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor. E nós sabemos que quando nós confiamos no Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor está assentado no trono, de onde o Senhor governa todas as coisas, e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, quando nós tiramos a nossa expectativa das coisas transitórias desse mundo e depositamos a nossa expectativa em Deus, que é eterno, infinito, ilimitado, santo, justo e bondoso, então nós deixamos de perseguir a felicidade e passamos a desejar a alegria. Vivemos com alegria. Aqui nós temos o exemplo de Maria. Maria, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E de fato, Deus a escolheu, não pelos méritos dela, não porque ela era uma mulher, não porque ela era judia, não porque ela era de determinada tribo de Israel, não porque ela era de determinada família, mas Deus, na sua soberania e no seu decreto, resolveu escolher essa que naquela época era apenas uma moça, para ser aquela que seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo, aqui neste mundo. Então, foi algo extraordinário, maravilhoso, que aconteceu na vida dessa mulher. E ela foi, então, visitar a sua parente, a sua prima, chamada Isabel. E quando ela chegou na casa de Isabel, que também estava grávida, a Bíblia diz que o bebê no ventre de Isabel se mexeu. Antes que Maria contasse para ela, João, que estava ali sendo gerado por Isabel, se mexeu reconhecendo que ele estava diante do Salvador do mundo. Diante do Salvador do mundo. Então, quando Isabel a saudou, a presença do Espírito Santo encheu o coração de Maria. E aí é que alguns dizem que ela, em razão disso, é que ela entoou esse louvor, esse cântico maravilhoso a Deus, em reconhecimento da grandeza do Senhor. Nele, Maria expressa sua alegria
e sua gratidão a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia em sua vida. Então, a alegria que vem de Deus, ela é totalmente diferente dessa satisfação que a gente vê que o mundo dá enganosamente. Então, nós queremos aqui nesta noite extrair para nós algumas lições acerca do que seria então essa alegria que vem de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 46 e 47, nós encontramos que a alegria que vem de Deus é uma alegria profunda e é uma alegria duradoura. Veja o versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja então que essa alegria de Maria era algo que externava qualquer capacidade humana de entender, de compreender o que estava acontecendo na sua vida naquele exato momento. E o que a gente percebe é que essa alegria, ela vem do Senhor e ela volta para o Senhor. Toda pessoa que está em Cristo Jesus, que está alegre, ela recebe essa alegria de Deus, e ela vive, ela serve, ela trabalha, ela realmente se relaciona com todas as coisas e com todas as pessoas de forma alegre para retribuir essa gratidão a Deus. Então veja o que Maria faz. Ela diz assim: a minha alma engrandece. A palavra engrandecer, que significa aumentar em tamanho, dignidade, importância e glória. Então ela reconhece aqui a grandeza de Deus e a importância que Deus tem na vida dela. Ela não olha para si, ela olha para Deus. Ela recebe a graça de Deus e ela devolve para Deus. Ela se alegra não apenas nas coisas que Deus fez por ela, mas ela se alegra no próprio Deus. O que acontece também muito comumente nos dias de hoje, quando muitas pessoas procuram Deus na expectativa de receberem uma bênção. Querem uma bênção para o casamento que vai mal, querem uma bênção para o negócio que vai mal, querem uma bênção para a saúde que vai mal, querem uma bênção para isso e para aquilo outro. Então, muitas vezes tais pessoas até recebem essas misericórdias do Senhor, mas muitas vezes não voltam para agradecer. Quando que nós deveríamos desejar quem? O Deus das bênçãos, e não somente as bênçãos de Deus. Então ela não se alegra apenas pelas coisas que Deus fez ou pelas coisas que Deus fará na sua vida, de acordo com o texto, mas ela se alegra pelo próprio Deus presente na sua vida, pelo presente da salvação que ela diz aqui. Ela chama Deus de meu Salvador, meu Salvador. Então ela entende que o que Deus está fazendo em sua vida é algo muito maior do que ela mesma e se alegra por fazer parte dos planos divinos. Veja que maravilha. Deus decidiu antes da fundação do mundo que enviaria seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Ele tinha que nascer como homem e ser perfeitamente humano. Deus então escolhe uma pessoa dentre milhares de pessoas para fazer parte do seu plano divino, e não um plano qualquer, mas o plano da redenção, o plano que traria o Salvador, aquele que morreria na cruz pagando pelos nossos pecados. Então veja que coisa maravilhosa que estava acontecendo na vida de Maria. Da mesma forma, irmãos, nós também podemos nos alegrar no Senhor, porque nós fazemos parte de um plano divino. A igreja do Senhor existe nesse mundo com um propósito. Deus está sustentando a igreja, porque Deus quer que a igreja testemunhe da sua graça, testemunhe do seu amor, testemunhe da sua misericórdia e da sua salvação. Então você que faz parte da igreja do Senhor, você está fazendo parte de um plano divino. Então você tem que se alegrar com isso. Deus está pensando em você, Deus está contando com você. Deus pegou você, salvou você, lavou você, limpou você e falou assim: agora você vai ser meu representante, agora você vai ser meu embaixador, você vai responder diante das pessoas em meu nome. Que privilégio para nós. Então Maria, ela se alegrou no Senhor, porque ela viu e entendeu que ela estava fazendo parte de um plano tremendo, um plano maravilhoso.
E nesse caso aqui nós temos que admitir, irmãos, que é algo realmente que extrapola a nossa forma de pensar. Mas veja que essa alegria que é profunda e duradoura também é fruto de uma relação pessoal com Deus. Nota ainda o que Maria fala no versículo 47. O meu espírito se alegrou em Deus. E olha como ela enfatiza no final da frase. Meu Salvador. Meu Salvador. Maria está dizendo bem claramente aqui o relacionamento pessoal que ela tinha com Deus. Então ela entende que Deus é o centro da sua vida e ela se alegra nele acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Ela se alegra profundamente em Deus, reconhecendo que ele é seu Salvador. Maria reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Ela é apenas uma serva nas mãos do Senhor. A sua alegria, então, não é baseada em coisas externas que podem mudar ou desaparecer a qualquer momento, mas em uma relação pessoal com o Senhor. Então, você que tem buscado essa alegria, essa felicidade, talvez, em coisas, saiba que essa felicidade, ela não vai perdurar no seu coração, se Deus não for a fonte da alegria primeiro para você. Nós podemos sim sermos felizes ao adquirirmos alguma coisa, ao conquistar alguns desafios, alcançar algumas metas, realizar alguns sonhos, sim, não tem problema, isso não é pecado, não é errado, mas quando nós só fazemos isso e não buscamos e depositamos a nossa alegria no Senhor, então, como eu disse, nós podemos ter frustrações. Mas quando a nossa alegria está no Senhor e nós realizamos sonhos, conquistamos coisas, fazemos isso, fazemos aquilo e a coisa dá errado, nós não caímos em pedaços, porque a alegria do Senhor nos sustenta. Porque a alegria do Senhor está conosco. E é isso que o texto aqui está passando para nós. Então Maria entende que a sua posição como mãe do Salvador é um dom da graça de Deus e se alegra por fazer parte desse plano divino. E ela se alegra porque ela tinha essa relação pessoal com Deus. Olha o que ela diz de novo. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Você também pode falar isso acerca da sua vida com Deus? Você também pode falar, eu me alegro em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Então, meus queridos, nós podemos entender esses dois versículos aqui como um exemplo de humildade e de gratidão de uma pessoa que recebeu de Deus uma graça divina maravilhosa e por isso seu coração se alegrou. Maria, ela reconhece, e nós também devemos reconhecer a grandeza e a importância de Deus em sua vida e se alegrar profundamente nesse relacionamento com Ele. Onde quer que você estiver, Deus está com você. O que você estiver fazendo, Deus está ao seu lado. Se você estiver passando por lutas, por tribulações, aflições, angústias ou qualquer outro tipo de adversidade, saiba que esse seu Salvador não te abandona. Ele não é como muitos dos nossos amigos por aí, que quando vem o problema, eles se afastam de nós. Pelo contrário, quando nós estamos em problema, é que nós podemos saber que Deus está mais próximo de nós. Então, vamos nos regozijar no Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, pedir a Deus que tenhamos uma alegria profunda e duradoura na nossa vida e não apenas circunstancial. Estamos juntos, irmãos? Amém? Mas há uma segunda lição aqui, versículo 48 e 49. Quando nós falamos da alegria de Deus, que vem de Deus, essa alegria que vem de Deus só pode ser experimentada por um coração humilde. Nota o versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Então veja que um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que não é orgulhoso, não é vaidoso, não é arrogante, esse coração experimenta dessa alegria do Senhor. Ele prova dessa alegria. Ele se satisfaz dessa alegria. Nota, Maria, ela reconhece que ela é apenas uma serva. Ela fala que
eu sou uma serva, porque contemplou na humildade da sua serva, diz o texto. Então Maria, ela reconhece a sua posição diante de Deus. Maria, ela reconhece que ela é pequena diante de Deus. Maria reconhece que ela é filha de Deus, que ela é dependente de Deus. Maria reconhece que ela é uma serviçal de Deus, como todos nós também devemos ser na presença de Deus. E a Bíblia é clara quando a palavra de Deus diz que Deus, ele tem prazer em exaltar os humildes. Mas a Bíblia também fala que ele abate os arrogantes. Então, se alguém quer ser de fato alegre, e essa alegria durar e ser profunda, essa pessoa precisa primeiro se humilhar. Como diz o Salmo 139, quando Davi escreveu, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Esse tipo de coração Deus não despreza, mas o coração orgulhoso, o coração vaidoso, soberbo, arrogante, sim, esse Deus despreza. Quando João, o Batista, estava exercendo o seu ministério profético, introduzindo a chegada de Jesus no seu ministério público, ele disse em João 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O problema é que há muitas pessoas hoje falando esse versículo ao contrário, convém que ele diminua e que eu cresça. Então, há muitas pessoas que estão deixando de receber a bênção e a alegria do Senhor por causa do seu orgulho, porque não querem se colocar humildes na presença de Deus. E quando nós nos colocamos de forma humilde na presença de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus nos protege e Deus enche o nosso coração de alegria. Então, Maria entende que tudo que Deus está fazendo em sua vida é fruto da bondade e da misericórdia dele, e não é nada em relação aos méritos de Maria. Maria não fez nada. Se você ler todo o texto, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar uma sequer citação onde diz que Maria fez alguma coisa para merecer tamanha graça de Deus. Não, Deus fez isso por sua livre e espontânea vontade, por seu decreto eterno e soberano. Então ela reconhece que ela é apenas uma serva. Ela é um vaso nas mãos do oleiro, e que o oleiro está colocando dentro desse vaso um tesouro valiosíssimo. De modo que ela reconhece que não é pelos méritos dela, mas é pela vontade de Deus. Então ela se humilha diante da grandeza do Senhor e reconhece isso. Versículo 49 também diz que Maria reconhece que é Deus quem está agindo na vida dela. Versículo 49 fala assim, porque o poderoso me fez grandes coisas. Veja, pensa um pouco em todas as coisas que Deus já fez na sua vida. Pense em tantos milagres que você já experimentou, em livramentos. Quantas vezes Deus já curou você? Quantas vezes Deus já restaurou a sua saúde? Quantas vezes Deus já te deu mais do que você estava precisando? Quantas vezes Deus mandou alguém para te auxiliar, te ajudar, nem que seja com uma palavra, com um testemunho, ou talvez com um conselho? Isso tudo fruto do cuidado e do agir de Deus na nossa vida. Isso prova que quando a Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus, significa que nós estamos sob o cuidado de Deus constantemente. O Salmo 127 nos diz que Deus não dorme, Deus não cochila, Ele é o grande guarda de Israel, que está conosco em todo tempo e em todo lugar. Por isso nós podemos ficar tranquilos, mesmo quando as tempestades nos assaltam, porque nós sabemos que enquanto o mundo está em tumulto, enquanto há bagunça e barulho, Deus está agindo. Engana-se quem pensa que muitas vezes para Deus agir, Ele tem que fazer um barulho enorme. Deus age muitas vezes no silêncio, na discrição. Há aqueles que querem coisas espetaculares. Se não vê fogo caindo do céu, o chão tremendo, se não vê graveto aceso ali e aqui, então Deus não está agindo. Não, Deus age no silêncio. Lembra me fugiu aqui o personagem. Vou lembrar, Elias. Lembra de Elias? Elias entrou na caverna. Ele estava deprimido. Profeta de Deus, homem de Deus, servo de Deus deprimido. Ele entra na caverna.
Deus então provoca lá um terremoto, Deus provoca um vento forte, Deus tritura as rochas, mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Mas quando então houve um cicio, um som suave, um vento suave, Deus estava presente. E é assim, você pode observar na sua vida, no seu dia a dia, que se você estiver atento a esses detalhes, você vai ver quantas vezes Deus tem trabalhado por você e na sua vida. Deus tem trabalhado na sua família, porque a palavra de Deus não mente. Então Maria está dizendo, porque o poderoso me fez grandes coisas. Meus queridos irmãos, quer coisa maior do que a salvação? Quer coisa maior do que o perdão dos nossos pecados? Quer coisa maior do que saber que Cristo morreu por nós naquela cruz e que Ele ressuscitou dos mortos e que neste momento Ele está à direita de Deus intercedendo por nós? Deus fez coisas grandiosíssimas por todos nós. Então há motivos enormes aqui para nós nos alegrarmos no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Então Maria reconhece que diante dessa grandeza do Senhor, Ele é santo, o seu nome tem que ser adorado, o seu nome tem que ser reverenciado. Ela reconhece a santidade, a majestade de Deus, que está fazendo tudo para a glória dele mesmo. Irmãos, nada acontece nesse mundo para a glória de homem algum, tudo que acontece, acontece para a glória de Deus. E ai daquele que tentar usurpar a glória de Deus, ai daquele que tentar roubar o lugar de Deus, porque Deus não divide a sua honra e a sua glória com mais ninguém. Ele é Deus único, soberano Rei de toda a terra. Então nós aprendemos até aqui que essa alegria que vem de Deus, ela é profunda, ela é duradoura, e apenas aqueles que têm um coração humilde, que se colocam na condição de servos de Deus, é que experimentam dessa alegria que vem de Deus. Mas há uma terceira verdade aqui, e aí o texto é um pouquinho maior, versículos 50 até os 55, que diz que a alegria que vem de Deus é uma alegria que celebra o caráter de Deus, que celebra o caráter de Deus. Nesses textos aqui, nesses versículos, dos 50 a 55, Maria expressa aqui pelo menos 5 formas de identificar esse caráter de Deus. No versículo 50, por exemplo, ela fala que Deus é misericordioso. Nota o que fala o versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, o que Maria está fazendo? Ela está reconhecendo que Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus que estende o seu cuidado, a sua proteção, que retrai a sua ira quando Ele assim vê que convém sobre aqueles que o temem. Ela entende que essa misericórdia de Deus é presente de Deus sobre todas as gerações. A Bíblia fala, eu terei misericórdia até 1000 gerações, diz o Senhor. E a Bíblia também diz que se nós confessarmos e abandonarmos, nós alcançaremos do Senhor misericórdia. Então essa misericórdia é algo que só vem de Deus. Nós podemos expressar essa misericórdia com o nosso próximo e devemos fazer isso. No entanto, nunca será como a misericórdia que Deus expressa por nós. No livro do profeta Jeremias está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. A cada manhã. Então, terminou aquele dia, no outro dia são novas misericórdias. Terminou aquele dia, no outro dia são novas misericórdias. Nota o cuidado de Deus pela sua vida. O cuidado de Deus por todos nós. Então ela reconhece que Deus é misericordioso. No versículo 51, ela diz que Deus é justo. Nota, Maria fala assim, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aqui Maria reconhece a justiça de Deus e como Ele cuida dos humildes, cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Jesus também ensinou aos seus discípulos que nós devemos também estender a mão àquele que precisa da nossa ajuda, que nós devemos repartir com aqueles que pouco têm ou nada têm, o pouco que nós temos. Assim era a vida dos convertidos no primeiro século. Então Maria reconhece que Deus é um Deus de justiça e que Ele governa com sabedoria, que Ele distribui as suas bênçãos para que possamos repartir com os demais.
O terceiro caráter de Deus que nós vemos aqui está no versículo 52. Diz assim: derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, o que a gente vê aqui? Que Deus é provedor. Deus é provedor. Então, preste atenção numa coisa, você que trabalha, você que tem uma empresa, você que tem uma profissão. Ok, Deus te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu recurso para você aprender a fazer o que você faz. Mas você não faria isso e não teria como fazer o que você faz hoje se não fosse Deus na sua vida. Se não fosse Ele ter te dado provisão. Se não fosse Ele ter levantado pessoas, seus pais, parentes ou quem quer que seja, para te ajudar a chegar onde você chegou. Então, todas as vezes que você receber o resultado do seu trabalho em suas mãos, reconheça que isso é bênção de Deus na sua vida. Humanamente falando, nós podemos dizer, né, como antigamente era assim, que o homem é o provedor da casa. Hoje já isso não cola tanto, né, porque homem e mulher trabalham e às vezes bem parecido com o outro. Mas, na verdade, o que nós podemos entender à luz das Escrituras é que o nosso Deus é o nosso provedor. Nós somos mordomos de Deus, nós somos servos de Deus, o que temos não é nosso, é do Senhor. Então nós estamos administrando aquilo que Deus permite chegar às nossas mãos. E a Bíblia fala, tudo que vier às suas mãos, faça tudo com zelo e com sabedoria. Por isso nós que temos a mente de Cristo, conhecemos a palavra de Deus, somos zelosos na administração das coisas e dos bens e do dinheiro que Deus coloca em nossas mãos. Não saímos por aí fazendo coisas extravagantes, não fazemos coisas precipitadas, oramos pedindo a Deus sabedoria para como saber administrar aquilo. Não temos necessidade nem porquê de ficarmos ostentando alguma coisa para humilhar o próximo, pelo contrário, nós devemos retribuir a Deus, compartilhando com aquele que pouco tem, como eu já disse, porque é Ele que é a nossa provisão. Então, quando nós depositamos aqui os nossos dízimos e ofertas, nós não estamos cumprindo uma obrigação, nós estamos demonstrando a Deus que nós somos gratos a Deus, porque Ele nos deixou ficar com mais do que aquilo que Ele nos pediu, que é dele, não é nosso. Então, nós depositamos porque sabemos que a obra de Deus, ela também precisa de dinheiro. A obra de Deus também precisa pagar contas. A obra de Deus também precisa alimentar pessoas. Então Deus é o provedor e Maria reconhece isso. Encheu de coisas boas os famintos. Encheu de coisas boas o faminto. Então quando você for se alimentar, comer um pão, que seja um pão de ontem, não tem problema, é gostoso um pão de ontem, você já comeu? Você corta ele assim, aquele murchinho assim, você corta ele, passa a manteiga, põe na frigideira e mas fica uma delícia. E se você jogar um ovo então fica melhor ainda. Dê graças a Deus, louve a Deus. A minha esposa é testemunha, meu filho também, minha filha também. Eu gosto de lavar a louça. Aí uma vez eu falei isso para algumas irmãs, ela falou assim, pastor, você não quer passar uns dias lá em casa não? Eu falei assim, isso já está abusando, né? Mas eu gosto de lavar a louça. Quando nós éramos criança lá na casa de minha mãe, do Espírito Santo, nós éramos em 6, eu era o caçula, meu pai morreu, eu tinha 7 anos, minha mãe nunca tinha trabalhado fora, ele era o provedor da casa, então o mais velho tinha 19 anos, você imagina, e foram tempos difíceis, foram tempos de grande escassez da nossa casa, e nós tivemos que nos virar mesmo, se tinha para comer, amém, se não tinha, ia dormir sem comer. Então, quando sujava um prato ou uma panela, eu gostava de lavar, porque me lembrava que naquele dia Deus me deu o que comer. Me lembrava que naquele dia eu sujei uma panela, um prato, porque eu comi alguma coisa. Então, lá em casa, eu gosto, porque quando eu lavo, eu agradeço a Deus. Falo glórias a Deus, porque hoje eu pude me alimentar e dar de alimento aos meus filhos, à minha família.
Então, louve a Deus pelas coisas que Deus tem feito na sua vida e reconheça que tudo que vem até você vem por provisão de Deus. Então, seja grato a Deus. Seja generoso, seja liberal. Porque nós aprendemos aqui na série de mensagens acerca da volta de Jesus que o Senhor há de queimar esse mundo e todas as obras e tesouros humanos serão queimados, destruídos. Então, para que juntar dinheiro nesta vida? Para que juntar bens nessa vida? Jesus falou assim, juntai tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não escava e rouba. Porque se nós juntarmos tesouro no céu, nós temos. Se nós juntarmos tesouro no mundo, nós perdemos. Porque esse mundo vai passar. Então, de que adianta? Jesus contou uma parábola assim, falando de um homem rico, que encheu seus celeiros de bens, e estava lá se regozijando, e veio uma voz e disse assim para aquele homem rico, louco, se você morrer hoje, para quem você vai deixar isso aí? Para que vai ser visto na sua vida? Então, há pessoas que estão, talvez, com o colchão já cheio de lombar, né, de tanto dinheiro guardado, mas e guardar para quê? Se você pode usá-lo para a glória de Deus, ajudando uma pessoa, uma família, uma instituição, a própria igreja, o reino do Senhor. Deus é provedor, Ele te deu para você ser um servo, um mordomo fiel. Maria também diz no versículo 53, que Deus também é fiel. Ele fala assim, encheu de bens, significa que Deus nunca falha na sua promessa. Então, se você comeu ontem, você comeu hoje, você vai comer amanhã. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Posso não conhecer a verdade, mas eu conheço o Deus que está acima de todas as nossas realidades. O Deus que manda o recurso quando Ele deseja mandar. E quando Ele manda com abundância. Porque Ele prometeu cuidar de nós. E aquele que fez a promessa é fiel. Nós falhamos nas nossas promessas, mas Deus não falha. Nós falhamos nos nossos combinados, mas Deus não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Porque Deus é zeloso com a sua palavra. Nenhuma de sua palavra cairá por terra. Jesus falou, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus então é fiel, creia nisso. Confie no Senhor. Pode ser que hoje esteja difícil para você, mas creia que esse Deus fiel está com os olhos sobre a sua vida. E Ele está agindo, Ele está trabalhando. Aguarde que a bênção do Senhor chegará sobre você. Mas há uma quarta e última lição que nós aprendemos aqui, versículo 56. 56 diz assim, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, o que nós podemos aprender aqui? Nós já vimos, em primeiro lugar, que a alegria que vem de Deus é uma alegria duradoura, é uma alegria profunda. Aprendemos também que a alegria que vem de Deus, ela só é recebida por um coração humilde. Aprendemos que a alegria que vem de Deus, ela celebra o caráter de Deus. E em quarto lugar, nós aprendemos que a alegria que vem de Deus, ela deve ser compartilhada com outras pessoas. Eu estou para conhecer uma pessoa que está alegre e que não quer contar a sua alegria para alguém. Pelo contrário, hoje assim, hoje alguém está lá alegre ou recebeu uma bênção, o mundo inteiro fica sabendo em questões de segundos, né? Só ir lá nas redes sociais e espalhou para o mundo inteiro. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se nós estamos alegres, nós precisamos compartilhar a nossa alegria com outras pessoas. Veja aqui, Maria, ela compartilhou a sua alegria com a sua parente, a sua prima Isabel. Maria permaneceu cerca de 3 meses na casa de Isabel. E ali, nesses 3 meses, Isabel com certeza chamou suas vizinhas, que chamou suas outras vizinhas,
que chamou outras pessoas. E provavelmente, o texto não diz, mas muito provavelmente, Maria ficou contando a sua experiência, contando as maravilhas de Deus na sua vida, como que ela, uma simples jovem, serva de Deus, humilde, foi visitada pelo Espírito Santo e se achou grávida do Espírito, e o anjo disse para ela que ela está grávida do Salvador, do Redentor, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso. 3 meses ela ficou tendo ali conferências evangelísticas, pessoas vinham para ouvir a sua história, com certeza, e até hoje ouve a história de Maria, como nós estamos ouvindo aqui. Então a alegria que nós recebemos de Deus precisa ser compartilhada com outras pessoas, precisa ser elevada ao coração daquelas outras pessoas que estão tristes, que estão abatidas, sem esperanças, deprimidas, frustradas. Essa alegria que Maria experimentou ao saber que seria a mãe do Salvador do mundo, foi uma alegria que ela não conseguiu manter apenas para si, ela tinha que contar para alguém. Era uma coisa maravilhosa, ela precisava compartilhar essa alegria para que outras pessoas pudessem realmente apreciar a grandeza de Deus, a obra de Deus. Isabel, sua parenta idosa, era uma escolha natural para compartilhar essa alegria. Ela escolheu Isabel. Ela decidiu ir à casa de Isabel. Ela não foi aleatoriamente na casa de Isabel. Isso significa que nós também podemos fazer isso. Você está alegre no Senhor? A alegria do Senhor é a sua força. Deus é a fonte de alegria no seu coração. Escolha uma pessoa para você compartilhar essa alegria. Para você dizer para a pessoa, olha, a despeito das circunstâncias, a despeito do cenário mundial, a despeito da política do nosso país, eu estou alegre no Senhor. Meu casamento não vai muito bem, mas eu estou alegre no Senhor. Meus negócios não estão indo muito bem, mas eu estou alegre no Senhor. Porque o meu Deus não é circunstancial, o meu Deus é eterno. O meu Deus é soberano, Ele não falha, Ele não tarda, Ele está presente a todo tempo na minha vida. Então ela precisava compartilhar isso. E a alegria que vem de Deus, irmãos, não é uma alegria egoísta que deve ser mantida em segredo, mas é uma alegria que compartilha. Nós devemos compartilhar com os outros, nós devemos apontar a direção dessa alegria para as pessoas que estão ao nosso redor. Veja, no próximo sábado, o que nós teremos aqui, igreja? Ótima oportunidade para você compartilhar a sua alegria com o seu amigo, o dia do amigo. Nós estaremos aqui, se Deus se nos permitir, e nós vamos apresentar para os nossos amigos o grande amigo que é Jesus, porque Ele é a fonte de alegria em nossa vida. E é por isso que o cristão é alegre, é por isso que o cristão pode dizer, eu tenho alegria que vem de Deus, porque essa alegria não é temporária, essa alegria não é passageira, essa alegria não está de acordo com as circunstâncias, mas é uma alegria eterna. Então, meus irmãos, nós podemos mostrar às pessoas a fonte de toda alegria, e a fonte de toda alegria está em Jesus Cristo. E por que nós podemos dizer que a fonte de toda alegria está em Jesus Cristo? Primeiro, porque Ele nos reconciliou com Deus. A Bíblia fala que quando nós éramos inimigos, pecadores, estávamos em rebelião com Deus, Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, nos tornando assim filhos de Deus, pois agora não somos mais bastardos, não somos mais indisciplinados, não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus por causa da reconciliação que Jesus Cristo operou na cruz por nós, e por causa dessa reconciliação, nós temos livre acesso ao trono de Deus, nós podemos nos achegar à presença de Deus, nós podemos abrir nosso coração a Deus, nós podemos chorar na presença de Deus, que quando nós choramos na presença de Deus, nós saímos ali alegres na presença de Deus, porque é isso que Deus faz, e é por isso que Jesus Cristo nos reconciliou, e então nos alegremos no Senhor. Jesus é a fonte da alegria, porque Ele também nos dá paz.
Ele diz: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz falsa, mentirosa, passageira, baseada em enganos. Mas a paz que Jesus dá, essa excede todo o nosso entendimento. A paz que Jesus dá, ninguém pode dar, só Ele pode dar. É aquela paz que mesmo que o mundo esteja se convulsionando, trazendo grandes temores e prejuízos, nós estamos em paz com o Senhor. É aquela paz que quando somos informados de que estamos vivendo os últimos dias da nossa vida, não tememos, não nos angustiamos, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Eterno. Como disse o evangelista Moody, quando estava no seu leito de enfermidade, prestes a morrer, ele diz assim: vejo os céus abertos, os campos lindos, oh, que maravilhosa cena, se eu soubesse que era isso, eu queria ter ido mais cedo para lá. Porque essa é uma citação e uma afirmação que somente aqueles que têm a paz de Cristo podem fazer diante do dia da morte. Que a morte para os cristãos não é o fim, mas é o começo de uma eternidade com Deus. Jesus é a fonte da nossa alegria, porque Ele nos dá propósito e significado. Sim, quando nós estamos fora de Cristo, ou buscando outras coisas para preencher o vazio do nosso coração, nossa vida não tem direção, não tem propósito, não tem significado, mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá significado e direção. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós. Era um homem extremamente religioso, muito culto, era um homem de duas nacionalidades, tinha vários direitos, um homem que era perseguidor da igreja e era cruel nas suas ações. Mas Deus o chamou através de Jesus e ele foi convertido. E depois disso Paulo diz assim: porque o viver para mim é Cristo, é Cristo, eu vivo Cristo, eu tenho um significado, eu tenho um propósito para viver, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E ele diz assim: então, se viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque se eu morrer eu vou estar com Ele para sempre. Mas esse propósito e significado só Jesus pode dar. Por isso que nós temos Jesus como uma fonte de alegria eterna. Ele dá esse significado. E para terminar, Jesus é a fonte de alegria eterna porque Ele nos dá a esperança. Porque Ele nos dá a esperança. Jesus nos prometeu a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Isso significa que nós não precisamos temer a morte e que temos a esperança de uma vida nova, plena, eterna, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem tristeza. Aquele lugar maravilhoso que nós já ouvimos, a Nova Jerusalém, a cidade santa, naquele lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde a morte não existirá, onde não haverá velório, não haverá luto, não haverá tristeza, o pecado não entrará, não haverá nada de impuro naquele lugar. Então nós vivemos com os pés na terra, mas com o coração no céu, e isso enche o nosso coração de esperança, esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, de um viver eterno na presença do Senhor. Já pensou nisso? No lugar onde nós não vamos ter mais dores, onde não vamos precisar mais ter aquelas caixinhas com horários e dias de tomar o comprimido. Amém, glória a Deus. Nós vamos nos ver livres disso tudo. Por isso que Jesus é a fonte de toda alegria, porque Ele nos dá essa esperança. E porque nós podemos ter a certeza de que não importa onde estivermos, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Então eu espero e oro que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração de alguma forma através dessa meditação. E que você possa sair daqui esta noite alegre e não simplesmente feliz, mas que você possa sair com a alegria de Deus. Essa alegria maravilhosa, essa alegria que é profunda, é duradoura, essa alegria que é dada àquele que tem um coração humilde, essa alegria que não vacila, não falha, essa alegria que vem de Deus. É essa alegria que nos fortalece. Então, que o Espírito Santo de Deus aplique isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém?
Nós vamos chegar aqui ao final do nosso encontro do culto a Deus. Eu peço que você fique em pé nesse momento. E mais uma vez eu agradeço a todos que nos visitaram e todos estão convidados a descerem até o refeitório. Todo domingo após o culto nós temos um tempo aqui de lanche da comunhão. Não cobramos nada por isso, é 0800, é um tempo gostoso e você está convidado a participar. Então não vai embora correndo, desça um pouquinho e vamos ter um tempo ali de comunhão juntos. Oremos então. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra que nos conforta, nos anima, nos encoraja. Senhor, obrigado porque sabemos que a nossa alegria vem do Senhor e essa alegria é duradoura, ela é profunda e com certeza jamais se apartará de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem agido em nossas vidas e tem operado, Senhor, maravilhas em nós. Nos ajude, Senhor, a compartilharmos essa alegria com aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a contar as bênçãos, a falar, Senhor, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. E também, Senhor, a levar outras pessoas a conhecerem Jesus, que é a fonte de toda alegria, Pai. Esse Jesus que nos reconciliou com o Pai, esse Jesus que nos dá paz, nos dá esperança, esse Jesus que está conosco todos os dias. Ó Senhor, que o Senhor abençoe a cada um aqui, cada família, abençoe aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que a boa mão do Senhor seja sobre eles e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Feche seus olhos e receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão eterna do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Pode se sentar por um instante. Antes de despedir da igreja, eu gostaria, se possível, tem como colocar uma imagem aí do Dia do Amigo? Não? Bom, os irmãos sabem, né? No próximo sábado, às 18h30, nós teremos o encontro aqui, o pastor Davidson e o quarteto Vozes de Belo Horizonte. Eu peço aos irmãos que estejam orando por esse trabalho e também convidando e trazendo os seus amigos e parentes. E na próxima quarta-feira, nós temos aqui a nossa reunião de oração, que também tem sido uma bênção muito grande. Você está convidado a participar. Agora sim, nós podemos ficar em pé, desejar uma boa semana um ao outro e estão convidados a se retirar e descer até o nosso refeitório.